Você já se perguntou quantas tomadas você pode ligar em um circuito? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Quando eu estou falando em circuito, eu estou falando de disjuntor lá no quadro específico para aquela tomada e o fio específico para aquela tomada. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Quantas tomadas eu posso ter em um circuito? Considerando um circuito feito com fio 2,5 milímetro quadrado, que é uma seção mínima, né, recomendada pela norma, ABNT NBR 5410, significa que em uma tensão de 110 volts, eu posso ter ali naquele circuito algo em torno de 1.200 a 1.500 watts de potência. Isso daria a ideia que com uma margem de segurança muito grande, eu poderia ter 10 tomadas instaladas, 10 tomadas de 100 watts instaladas ali naquele circuito. Ou seja, se varia pode variar, né? De 1.200 a 1.500 watts, então se eu quero tomadas de 100 watts, cabe 10 com muita folga, tranquilo. Mas qual é o problema que eu tenho observado? Essa é uma sugestão, né, da norma em relação à potência referida a 110 volts. Só que tem pessoas que têm feito uma espécie como se fosse Benjamin ramificado. O que é Benjamin ramificado, né? Eu visitei uma instalação para dar um orçamento, porque está tendo problema na instalação, e eu vi, olhando assim de longe, né, eu não cheguei perto para avaliar, um canto de uma parede de mais ou menos 15 metros de comprimento, ali tinha, o que eu consegui contar, algo em torno de 20 tomadas, a uma distância de 50 centímetros uma da outra. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Quando você visitar esses canais, dê um joinha, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais e nos envie sugestões. Ao perceber que existe uma interação entre o canal e os participantes, o YouTube avalia que aquele vídeo ou aquele canal tem algo de interessante para ser divulgado para mais pessoas e acaba divulgando. Então, naquela fileira de tomadas que eu vi ali na instalação, de 15 metros, se você levar em consideração aí a meio metro, eu vou chutar aí um valor de 14 tomadas, porque eu não contei. E isso nós tínhamos duas paredes com a mesma distância, com a mesma quantidade de tomada, e a distância que estava tomada eu achei muito pequena a distância, né? Existe uma medida, né? Existe um perímetro da parede, do cômodo, para você instalar uma tomada distante uma da outra. Ali, certamente, a pessoa precisa de muitas tomadas. Como se tratava de uma cozinha, eu achei estranho. Uma cozinha americana, né, onde se emenda cozinha e sala. Eu achei estranho, mas também não questionei. O que eu consegui observar, que essa fileira de tomada a meio metro de distância uma da outra, passavam-se ali 3 fios. Eu não posso afirmar seção ou bitola, mas 3 fios da mesma cor
e era ramificado como se fosse um benjamin. Deixa eu colocar aqui mais ou menos para nós termos uma ideia. Aqui assim, ó. Imagine essas 3 tomadas. Lá algo em torno de 14 tomadas ou mais. Aí eu tenho aqui uma fase. Embora os 3 fios lá eram da mesma cor, fio verde, então eu tinha, que suponho, claro que tinha, né, que estava funcionando, então eu tinha uma fase passando em todas as tomadas, a mesma fase, um neutro passando em todas as tomadas e possivelmente um aterramento passando em todas as tomadas. Por que eu falo possivelmente? Porque eu não vi aterramento na instalação. Em momento nenhum, tanto lá no padrão de entrada, onde eu fui dar um orçamento, e no quadro geral que eu abri, eu não vi sinais de aterramento. Ou seja, eu tinha 3 fios, possivelmente 2, não, possivelmente 1, né? O terra aqui não tinha funcionalidade, eu estava ali apenas por estar. Então, se é para ter tantas tomadas ligadas desse jeito, eu não posso ter essas tomadas. Essas 10 tomadas sugeridas, elas não podem ter esse fechamento, um fio passando direto entre elas. Elas precisam também ter uma certa independência. Quando você faz o cálculo de carga e demanda nessas 10 tomadas, possivelmente você não vai usar as 10 tomadas de uma vez. E é por isso que muitas pessoas não têm tido problema na hora de usar. Mas é recomendado que sempre que você vai fazer esse tipo de instalação, que você tenha independência. Por que eu vou fazer 10 tomadas ligadas direto, tipo uma extensão, né? Tipo um benjamin, se eu posso dividir ali em 2 circuitos de 5 e 5? Se eu posso ali dividir em 3 circuitos de... 3 circuitos de 3 tomadas cada um, independente. Imagine o rompimento de neutro nessa instalação, em que a pessoa tinha 14 de um lado, 14 do outro, 28 tomadas. Eu tenho certeza que a pessoa não ia se dar ao luxo de usar uma fase nessa e a outra fase na outra. Deu a entender que era a mesma fase. E por que eu estou falando isso? Porque os problemas apresentados na instalação é característica de quando eu tenho esse tipo de ligação na instalação. E qual é esse problema? Lâmpada queimando com frequência, lâmpada de LED piscando, lâmpada de LED apagada e acesa. Peraí, está apagada ou está acesa? Apagada ela está porque você desligou o interruptor e viu a maior parte da claridade dela desaparecer. Porém, à noite, você consegue ver com que todas as lâmpadas de LED, e eu estou falando de lâmpada de LED de 80 watts, aquelas quadradas lá de 30 por 30 mais ou menos, o morador me mandou umas fotos dela acesa à noite. Ela está apagada, mas ela ainda apresenta luminosidade. Qual é o principal objetivo desse vídeo? Quantas tomadas eu posso ter em um circuito? Se for levar em consideração o que eu falei, um circuito em 110 volts, com um fio 2,5 milímetros quadrado, então eu vou ter uma tolerância aí que eu posso ligar com folga 10 tomadas. Qual é a sugestão do canal? É que você tente separar o máximo possível que você puder, que você dê independências às tomadas. E quando você fizer essa ligação de 10, não fazer uma ramificação como se fosse um benjamin, como se fosse uma extensão, né? Aquelas linhas de extensão onde está fase de um lado, neutro do outro, e ali você liga 10 equipamentos ao mesmo tempo. Essa é a sugestão do canal. Tente seguir sempre as normas, contrate profissionais qualificados. Essa ligação, esse orçamento que eu fui dar em uma instalação, com esse monte de problema, uma conta que deveria ser de algo em torno de R$200, está vindo R$480. Então, o que você economizou na instalação, contratando pessoas não qualificadas para fazer, certamente você vai pagar em contas de luz para o resto da sua vida. Esse era o principal objetivo do vídeo.
eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.